Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de jQuery da Universidade XTI. Na aula passada, nós vimos como criar elementos na nossa árvore DOM e utilizamos a função append para incluir esse elemento dentro da árvore. A função append, ela inclui o elemento na última posição e dentro do nosso elemento alvo. O elemento alvo é aquele que nós selecionamos para incluir o elemento criado. A função prepend, ela também inclui elementos dentro da árvore, mas ela vai incluir dentro do elemento alvo, mas na primeira posição. A função after vai incluir o elemento criado fora do elemento alvo, né, e após o término desse elemento alvo. E a função before vai incluir o elemento que você criou antes do início do elemento alvo. Wrap é outra função muito importante que envolve o elemento alvo com outro elemento. E clone faz uma cópia do elemento. Vamos ver nessa aula como utilizar cada uma dessas funções para você indicar com maior precisão aonde você quer adicionar o elemento que você criou. Então, nós temos aqui um documento HTML com uma lista. E vamos utilizar essas funções para incluir elementos antes e depois das LIs e antes e depois da nossa lista completa, ou seja, da nossa UL. A primeira função que nós vamos utilizar é a função append. Então, antes de mais nada, eu preciso localizar a minha UL para poder adicionar nessa UL uma nova LI com a nossa função append. Então, aqui dentro de append, eu já vou criar a nova LI. E essa LI eu vou colocar o texto aqui dentro. Essa LI vai ser adicionada dentro do elemento e na última posição. Vamos ver o resultado final aqui agora. Então, quando eu clico, ele adiciona essa LI dentro da minha UL e na última posição. Vamos conferir aqui com o nosso Firebug. Então, se eu inspecionar aqui com o nosso Firebug, eu vou ver a lista, a LI que nós acabamos de criar, adicionada dentro da UL na última posição, ou seja, é o último elemento dentro da minha UL. Vamos agora fazer uma operação semelhante, mas agora com a função prepend. A função prepend, ela adiciona o elemento que você criou, aqui no caso, no nosso caso a LI, dentro do elemento alvo, que é a nossa UL, que é aqui a nossa UL, só que ele vai colocar na primeira posição. Vamos ver aqui. Aqui. Colocou antes daquela LI que já existia lá dentro. Vamos conferir com o nosso Firebug. E está aqui. A LI foi adicionada como o primeiro elemento dentro do elemento alvo, que é a nossa UL. Nós ainda podemos utilizar uma outra função, que é a função before, para colocar o elemento antes do elemento alvo. Então, por exemplo, vamos criar aqui um H1. Esse elemento H1, ele vai ser colocado antes, ou seja, before, né? Vai ser colocado fora do elemento alvo e antes do início. Ou antes do elemento.
Vamos ver aqui o resultado. E colocou aqui o elemento que nós criamos antes do elemento alvo. Então está aqui, fora e antes do elemento. Vamos conferir? Está aqui o H1 e logo após o H1 está o nosso elemento alvo, ou seja, ele colocou antes. Vamos agora fazer a mesma operação, só que agora, dessa vez, para colocar o elemento que nós estamos criando depois do nosso elemento alvo. Para isso, nós vamos utilizar aqui a função after, que vai incluir o elemento depois do elemento alvo. Então, vamos ver aqui. E tá aí. Colocou fora do elemento e depois do seu fim. Se a gente vier aqui e conferir, tá aqui o nosso H1 depois da nossa UL, né? Uma outra coisa interessante é que, diferente daquelas funções que nós já vimos anteriormente, como HTML, teste, que simplesmente altera o conteúdo dentro do seu elemento, esse daqui, toda vez que você clicar, ele vai adicionar novamente o elemento naquela posição que foi indicada. Tanto o append, prepend, before e after vai ter esse mesmo efeito. Ele está incluindo um novo trecho de conteúdo, uma nova tag, um novo elemento dentro do alvo. Uma outra função que nós podemos utilizar também é a função wrap. A função wrap, então vamos pegar aqui o nosso elemento L. E eu quero envolver esse elemento, né, com um outro elemento. Então, para isso, eu utilizo a função wrap. Com qual elemento que eu quero envolver a minha UL? Com o elemento P. Então, é só criar o elemento aqui. E ele vai envolver a nossa UL com o elemento. Como nós temos um estilo CSS para modificar um parágrafo, então a nossa UL ficou com essa cara aqui. Se nós inspecionarmos aqui o nosso elemento, né, nós vamos ver que a nossa UL agora está dentro de uma tag P. Vamos reiniciar. Então, se eu verificar aqui, ó, no início, a nossa UL está logo abaixo de body. Depois que eu clico nesse botão, a nossa UL passou a ficar dentro de um elemento P. É isso que faz a nossa função wrap. E por último, eu gostaria de mostrar para vocês aqui a função clone. O que a função clone faz? Né? Então vamos lá. Eu tenho as nossas LIs ali dentro da minha UL e eu quero clonar essas LIs. Para clonar, para fazer uma cópia dessas LIs, eu utilizo essa função clone. Após fazer a cópia, a gente pode estar adicionando, né, na nossa UL. Então, eu posso usar qualquer uma daquelas outras funções, append, prepend, before, after. Na verdade, before e after não vai ser legal aqui porque eu estou colocando LI, mas append e prepend cabem perfeitamente aqui nesse exemplo. Então, eu vou clonar todas as LIs que eu encontrar e vou adicionar a minha UL. Então, vamos ver aqui o efeito. Então, todas as vezes que eu clicar aqui, ele vai dobrar as ULs, porque ele vai fazer uma cópia de todas as ULs já existentes, né, e colocar novamente dentro, vai fazer uma cópia de todas as LIs existentes e vai colocar essa cópia novamente dentro da minha UL. Então, essas são as funções que você pode estar utilizando da sua biblioteca jQuery para informar com maior precisão aonde é que você deseja incluir um elemento, né, dentro de outro elemento já existente. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos executar todo o código novamente.
e ver o efeito disso tudo aqui de uma vez. Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula, pessoal. Até lá!